outro. Nós estamos aqui na nossa terceira parte da programação com Serviços Contabilidade, Lojas Becker, Centro Clínico Pro Estado Dr. Guilherme Savares, Prioridade 10, Loja Beneduzzi, Dr. Rafael Lorenzetti, Unicred e Origami. Volta às aulas é na Origami, né? São aí os nossos patrocinadores desta terceira parte, né? Estamos recebendo conosco o professor Cassiano Migliavacca para falar, pessoal, sobre um trabalho que o Cassiano está fazendo. Me chamou a atenção e eu estou acompanhando pelo LinkedIn, né? E acho fora de série um trabalho realmente muito bacana. E principalmente quando a gente, Nova Prata, entrando aí nos 100 anos praticamente, como é bom a gente poder passar a conhecer um pouco a nossa cidade, né? E eu estava falando para o Cassiano aqui em off, quanto à questão de Nova Prata, às vezes perde uma identidade na questão de construções, mesmo sabendo que, claro, a gente tem que estar, o mundo moderno vem com a questão de, né, de novas construções, prédios, etc. Mas em contrapartida perde um pouquinho da história, até então lugares que a gente conhecia. E eu sou testemunho de diversos lugares aqui de Nova Prata que até então nós tínhamos e deixa a saudade. Hoje tu passa, aquele lugar ali era a primeira telefônica de Nova Prata que nós tínhamos, onde é o Cristiano Mistura Fina, foi a primeira telefônica que nós tínhamos. Eu cheguei a me utilizar. Tu pagava ali, se utilizava do telefone. Então, né, como deixa a saudade e a história, né? Hoje temos aí alguns locais que estão sendo preservados, ainda bem. Cassiano, nosso bom dia, satisfação em tê-lo aqui, tudo bem? Como é que está, meu amigo? Tudo bom? Bom dia, Rogério, bom dia a todo mundo que está nos acompanhando, satisfação, muito muito contente de estar aqui, né, falar um pouquinho sobre a história da nossa cidade. E realmente, como tu falou, né, nada contra a modernidade, né, o mundo anda, o mundo gira, né, mas, já que a gente está começando o assunto, né, vou chamando um historiador, o Hobsbawm, né, ele fala que a gente tem que ter bastante cuidado com o presentismo, né, que acho que é o que afeta muitas vezes os nossos olhares em relação à sociedade, à cidade, que é se prender tanto numa... A gente usa muito a palavra bolha, né? Tá dentro de uma bolha de conteúdo, tanto numa bolha do presente que acaba não vendo, né? As relações que a nossa cidade teve no passado e que constituíram, que foram formando ela, né? Então eu acho legal quando, como eu estava comentando, né, não é meu foco muito divulgar essas coisas, eu vou divulgando o que eu acho, né, conforme vai caindo na minha mão, eu vou passando, né. Muito interessante, muito bacana mesmo. Como é que surgiu, né, essa ideia, ô Cassiano? Tu já tinha uma ideia de, poxa, eu vou contar um pouco da história, como eu disse aqui, né, a gente está aí aos 100 anos aqui de Nova Prata. Como é que surgiu essa ideia? Então, assim, essa ideia ela já permeia a minha vida toda quase, né? Desde do magistério, que foi onde eu comecei a gostar, né? Porque eu trabalhava com os alunos de terceiro ano, enfim. Hoje é quarto ano, na época era a terceira série, que estuda muito o município. Eu sou um professor. Então, o meu trabalho inclusive, tudo que eu resgato, que eu procuro, é com esse foco para a escola, para professores, para alunos, né? Material. Né, eu vou nas escolas para falar com alunos, conversar com eles sobre essa questão da história, trago materiais para eles verem como é que é, para eles conhecerem os espaços como foram em outros tempos, né, conto um pouco como é que foi, né, a chegada dos imigrantes, os indígenas que habitavam a região. Época de capoeiras, como foi a emancipação, né. Eu acho legal que tanto os alunos gostam muito como os professores também gostam bastante, né, dessa parte. E aí fui indo, né? Eu acabei fazendo meu mestrado dentro da área do patrimônio histórico e cultural da cidade, né? Focando realmente para isso, para educação patrimonial, né? Com esse foco de não se perder essa relação com o passado. Uma identidade, né? Exato. Como falam muitos historiadores, como né, o Legoff também, a nossa história, as nossas memórias, né? A história é uma ciência, né? Que trabalha em cima das memórias. As nossas memórias é o que constrói a nossa identidade, é o que faz a gente ser o que é, né? Então, quando a gente se prende muito ao presente, a gente acaba, vamos dizer assim, andando num barco muito à deriva, né? A gente acaba não tendo
conhecimento de coisas que elas estão na nossa frente, na nossa sociedade, a gente acaba não percebendo, não dando conta, né? De observar elas. Agora deve ser realmente sensacional, né? Para você como professor também, buscando isso aí e de repente se aprimorando cada vez mais, né? Porque tu mesmo vai descobrindo, puxa vida, não sabia, olha como é interessante, e para poder, evidentemente, tu poder passar para os teus alunos, né? Isso aí deve ser fora de série, né? Não, é ótimo porque assim, ó, quando eu comecei, né, eu comecei me baseando nos autores principais que falam sobre a cidade, né? A gente tem a Zaira, né, que foi uma que escreveu... Puxa, Dona Zaira... A gente tem depois o Geraldo Farina, né, lá em 83, que tem o História da Nova Prata. Foi meu professor de música. Que é uma referência para muita gente até hoje, porque o Geraldo, imagina, ele lança um livro em 83. Ele tem um monte de depoimentos de pessoas que viveram, né, muitas vezes a época que Nova Prata ainda era capoeiras, que nem era emancipado. Então tu tem um monte de coisas ricas nesse material, né? E depois tem a prof. Eliana Cherry também, né, em 2006, 2004, acho que ela lança o Nova Prata, uma incursão na história também, que tem um levantamento muito detalhado, assim, com foco mais na questão da pesquisa científica, né, histórica, em cima da história da cidade. Então eu fui pegando essas historiografias, mas o legal é que conforme eu vou interagindo com as pessoas, sempre vai aparecendo alguém, né, dando dica de material, me apresentando fotos, me apresentando vídeos, me apresentando documentos, né. E isso vai enriquecendo. Muita coisa a gente não sabe, né? Às vezes muitos me comentam assim, né? Mas como é que tu vai saber o que aconteceu lá? A gente nunca sabe. Digo, mas é que tá o legal da história enquanto uma ciência. Fica marcado, né? É buscar entender o que aconteceu, interpretar, né? O que aconteceu em outros tempos. Agora, Dona Zaira, eu tive a oportunidade de entrevistá-la diversas vezes. A pessoa extremamente inteligente, com uma visão, ela contava a história assim, né? Uma outra pessoa também, que uma vez eu fiz um trabalho e eu achei assim, conversando com ela, nossa, eu fiquei assim bastante feliz em ter. A Janice lida bem, né? Sim. Ela te conta também uma história da cidade fora de série, e que bom, e com isso a gente aprende, né? Sabe que eu li com a Janice, com o Leonel Corrente também, né? Muita coisa sobre o próprio surgimento do bairro São João Bosco, né? Inclusive um dos vídeos que eu coloquei recentemente é da década de 90 e mostra bem o início do bairro ali, né? Umas filmagens assim as primeiras casas, né? Chão batido ainda, né? Achei legal que o pessoal se interagiu muito ali, né? Republicaram, né? Divulgaram bastante, mostraram como é que era, né? Tem muitas pessoas que ainda, né? Trazem essas, né? A gente fez agora por meio da prefeitura, enfim, para comemorar os 100 anos do município, o simpósio, né? Sobre o centenário da história de Nova Prata. Inclusive está disponível na internet, no YouTube, né? Para quem quiser assistir. Pois eu ia te perguntar isso aí, porque o pessoal já está perguntando onde é que encontra, onde é que esse material que tu estás fazendo. Então, assim, o do simpósio, né? Nós tivemos já vários encontros, inclusive teve um encontro com o Geraldo e o Frei Arlindo Batistel, que é outro cara que pesquisa um monte sobre a história da cidade. Verdade. Que tem, assim, um arcabouço de depoimentos, de experiências, assim, principalmente em relação à imigração, né? Ele pega lá a Capela Nossa Senhora da Saúde e em cima dela ele começa a mostrar como é que era a realidade desses imigrantes, né? Que vieram de outras, né? Que começaram a vida aqui nessa região. Lá tem o Geraldo, lá tem a prof. Eliana Cherry também, que vai falar sobre a questão das etnias, vai falar que os processos políticos que geraram a emancipação, que tem muitas histórias que já estão esquecidas, né, na nossa realidade. Lá tem trabalhos recentes também, né? Por exemplo, tem um trabalho da prof. Sônia Prigol, né, sobre a educação da cidade. Tem do Wesley Vivan, inclusive ele defendeu o mestrado agora faz pouco tempo, está fresquinho divulgado ali, que é do 11 de agosto. Né? Então são coisas assim que estão disponíveis ali pro público, quem gosta, quem quer, né, se aprofundar um pouco mais. Eu acho que até é um compromisso nosso, né, Cassiano, de repente, onde a gente vive, conhecer, né, a história, como se passou. Pessoal, e diversos pontos aqui, como eu citei aqui, onde a mistura fina era a antiga telefônica, nós tínhamos aqui embaixo aqui da rádio,
onde era o Bock, era a cantina do Bock, a Cantina Itália, exatamente. Exatamente dessa década de 90, né? Exato. Como é que tinha um barzinho aqui na subida do Aparecida também, que na época que estudava no Aparecida, todo mundo corria pro bar lá para comprar as guloseimas, etc. Não era o Iglu? A Iglu, acho que era, que tinha os sorvetes, né? Histórico, lendário, com a casa de madeira. Tínhamos o Guarapera também, ali onde é a Perim, né, que servia, era o ponto de encontro, servia uma guarapa e um pastel, um baita no... Então são coisas assim que a gente marca. A Regência, né, uma das primeiras que era forte, e assim por diante, né? Então como é bom a gente contar nessa... E muitas coisas, tipo, quem viveu esses tempos, né? Estamos falando aqui de uma década de 80, 90, né? Com certeza não esquece desses lugares, né? Então quando que vem à tona essas fotos, esses registros, o pessoal se relembra de muita coisa, né? Mas o risco é que daqui a pouco, mais adiante, a gente nem vai se dar mais conta, né? Que esses espaços, né, realmente existiram, ou que, né? Porque a cidade, ela vai se movimentando, ela vai mexendo, né? Inclusive, quando eu vou falar nas escolas, né, eu sempre comento que, digo, a cidade de Nova Prata, ela surgiu na beira de uma estrada, né? Que era a estrada Buarque de Macedo, Buarque de Macedo. Foi ela que provocou, né? Lógico, aqui já tinham comerciantes, né? Que tinham as casas de pasto, os estabelecimentos comerciais, lugar de pouso, né? Porque, na verdade, Nova Prata, ela se desenvolveu muito por causa da questão geográfica dela, né? Ela está exatamente num espaço de transição entre a serra e o campo. Eu digo, se tu olha... Fica dividida, né? Exato, se tu olha sou péssimo de pontos cardeais, mas acho que o sul é para lá, né? Se tu olha para o sul, né, tu vai ver um outro tipo de geografia, de relevo, até de costumes, de cultura. Se tu olhar a norte, tu já vê outro tipo, né? Eu digo, tu compara Guabiju, que já foram distritos de Nova Prata, tu compara São Jorge, Guabiju com Vista Alegre do Prata, né, são muito diferentes. Né? E isso fez com que a cidade fosse se desenvolvendo também, né? Verdade, crescimento. Sabe que eu falava muito com o seu Najib, nosso diretor da rádio aqui, e ele sempre nos falava, vocês vão ver, a Praça da Bandeira vai ser pequeno com crescimento de Nova Prata. E hoje a gente já observa isso aí, quando tem qualquer evento, né, fica, né, hoje nós temos a subida do Tupi, o pessoal buscando outras alternativas, pelo que o crescimento vai tendo, né, a cidade, vem gente fora, crescimento, né, as pessoas buscando opções de vida melhor, né. Me permita aqui, Cassiano, tem a Márcia Klein aqui, parabéns, Cassiano, talvez tu conheça. Sim, minha esposa. Tá te mandando parabéns aí. Parabéns. Mas é um trabalho realmente muito legal. Pessoal, deixa eu ver quem é. Marcelo perguntando aqui, onde é que eu encontro esse trabalho? Essa é outra questão, né? O município não tem ele agora está desenvolvendo até um certo arquivo, né, no museu, enfim. Mas muitas dessas memórias, elas estão nas famílias, né? Estão com as pessoas, né? Eu divulgo, eu tenho um canal no YouTube, né? Que é o Cassiano Milhavaca, pode ficar pelo meu nome, que eu tento juntar um pouco esse material, principalmente tanto da história do município como a história da região, né? Então lá tento trazer algumas das referências, alguns materiais. Tem até algumas lives, alguma coisa sobre a história, enfim, né? Que eu participo, enfim, né? Que eu falo um pouco. O Marcos me mandando aqui, tem a Fundo de Ferro também, tu não falou. Pois é, mas olha, é uma imensidão. Eu sou da época da Fundo de Ferro da Regência. A muralha que se mantém, a muralha tem uma história assim... puxa vida, também uma história fora de série, por incrível que pareça. Os primeiros bares, tinha uma das primeiras televisões que chegaram na época em Nova Prata. E não tinha televisão na cor na época e botava aqueles papéis, sabe? Para dar uma... Sim, uma capa, né? Uma capa azulada. Exato. Para dar uma diminuída e dar uma aparência melhor para a televisão. E tem o tipo da coisa assim, a história que a gente tem, né, Cassiano? E muito...
como por exemplo, a gente estava falando também antes da regência, né? Imagina uma fábrica de cerveja em 1906 em Nova Prata. Nós tínhamos antes da estrutura. Nós tínhamos uma fábrica de gaita em Nova Prata antes da emancipação, que era a Posa, né? Por exemplo, pouca gente lembra. A Compré, né? Que nós tínhamos também. A madeireira pratense, que depois antes tinha também a madeireira Pandolfo, né? Pandolfo era forte, super forte aí. O pessoal nos ligando também, que bom, né, pessoal? Olha, uma viagem no tempo, o pessoal perguntando, deixa eu ver o que o Elton Menin está mandando aqui. O bar da subida do Aparecida era o bar da Avenida do pai do Egon, que é dono do bar Tupi. Aí, Elton, obrigado. Elton sempre participando conosco na subidinha. Ali eu tinha o melhor merengue, aqueles merenguezão lá, sabe, que tinha... né? E a gurizada saiu. Eu mesmo fiz muito disso. Eu subia, estudava na Aparecida, dava uma corridinha ali, né? E era uma loucura. Mas tinha o nome do que atendia, o Destreza, eu acho, se não me engano. Ele falava super tranquilo e vinha aquela gurizada: calmem, pessoal, eu vou atender a todos. Ele tinha assim, sabe? Então, são coisas que marcam a gente, né, Cassiano? Sim, inclusive, sabe que tem muito trabalho em cima da imigração, da emancipação da cidade. Isso que nós estamos falando agora, essas memórias, elas são bem recentes, é década de 60, 70, 80, 90, que ainda carece de muita coisa a ser estudada ainda nessa época, né? E, por exemplo, ali a praça modificou muito, né? Até a praça é bem legal, o próprio Frei Arlindo Batistel, né, nos livros dele, ele comenta, porque sabem que a praça ela é triangular, né? Porque na verdade eram as duas principais vias de passagem dos viajantes, né, no início do século XIX, né? Que era ou ia para Nova Bassano, né, ou ia seguindo a estrada Buarque de Macedo para Lagoa Vermelha, né? Então acabou dando essa... André da Rocha ali, e como eu estava comentando, né, o município de Nova Prata ele começa muito por causa disso, né? Por causa desse ponto de parada desses transeuntes, né? Olha, eu tenho aqui a professora Vera Nazário participando conosco aqui, a Garapeira, verdade, Vera, eu fui na Garapeira ali que tinha, como eu falei agora, era uma guarapa, um pastel, né? A professora está te perguntando o seguinte: Rogério, Cassiano, no que tu se baseia para fazer tuas pesquisas? Elas são sempre baseadas na bibliografia sobre o município, né, sobre a história local. Essas biografias muitas vezes, inclusive, acho que numa live que fiz da Secretaria de Educação, eu coloquei lá uma relação, né, para os professores que gostam de pesquisar, de estudar, uma relação de livros, né, que podem ajudar nesse começo, né. Então, como eu falei, tem os livros da Zaira, tem do Geraldo Farina, né, da Eliana Cherry, do Frei Arlindo Batistel, Rovílio Costa, né, que era de Veranópolis, também tem bastante referência. A gente tem também alguns outros livros que estão surgindo agora também, que nem a História do Futebol do Dr. Geraldo. Que dá uma boa referência para quem... Outra pessoa também, desculpa te interromper, mas na época que eu trabalhava no jornal, eu sempre pegava material com o seu Danilo Cola. Certa vez ele me convidou: Rogério, tu quer algumas fotos? Sim, puxa, eu fazia até para colocar no jornal, né? E daí o seu Danilo: vem cá, vem aqui na minha casa. Daí eu fui na casa do seu Danilo, eu vi tinha um guarda-roupa antigão assim, né? Quando ele abriu aquele guarda-roupa, começou a despencar foto. Era tudo, mas assim, uma história assim, ó, de seu Danilo, o senhor tem a preciosidade aqui, isso tem muito mais, Rogério. Então, como é bom esse pessoal também da antiga, agora o Dr. Geraldo também com o segundo livro, né? Inclusive contando sobre a história do nosso esporte também, né? Exato. Quer dizer, a história em si, né, Cassiano? Claro, e tu vai ver que o esporte ele é tão antigo quanto a cidade, né? O futebol, por exemplo. Então, por meio do futebol, tu acaba contando muita coisa que era, né? Os primeiros salões de festa, as primeiras associações, as primeiras espaços comunitários, não estou falando do interior, né? Mas no espaço urbano, muitas vezes começaram ali pelo futebol, né? Como o próprio Agostini fala, por exemplo, da União.
né? União. A União tinha o time do Compré. Isso, era uma associação de madeireiros, né? Que depois se juntou com o time da Compré, que o Compré era uma fábrica enorme, né? Se tu pegar fotos da década de 70 da cidade... O seu cidade... Amantino, na época, eu me lembro que ele tinha um Galaxy branco, o seu Amantino, e a família Orso, inclusive, tinha mecânica ali, eles eram os mecânicos da empresa, mas foi uma das maiores empresas de Nova Prata. Compré, puxa vida, quantas... Seria hoje, para o ouvinte ter uma ideia, a pessoa que não é da época, seria uma Vipal hoje, a Compré. O espaço dela, ela ocupava uma boa parte ali do Santa Cruz, né? Tanto que tinham casas onde moravam muitos funcionários da própria Compré, né? E o resultado da Compré, de hoje, a Compré não está mais aí, né? A gente vê ainda o espaço que tem os restos, inclusive agora foi muito bem aproveitado o espaço para a Semana Farroupilha, e foi muito legal, porque deu muita gente se questionando o que tinha ali, o que era ali, né? Verdade. Mas a União continua. A União Acadêmica, que começou a partir disso, né? União tem uma história fora de série, porque teve uma época que deu um temporal e caiu um muro. E na época tinha o Vitor Antônio Plete, nosso saudoso Vitor Antônio Plete, reuniu todo o pessoal para limpar tijolos, para aproveitar os tijolos, para colocar, para repor o... Olha, tá chegando aqui olha, o pessoal tá ligando, olha aqui, ó. Bom dia, o Polaquinho aqui em Xangri-Lá escutando. Tinha o bar do Mazieiro, bar do Baloqueto, Kit Banana... O Bar Borges Medeiros era o próprio Destreza, rapaz. Não era do Briane Pai do Egon, atual Bar do Tupi. O Bar do Tupi tinha um outro nome, foi o Gordo. Olha aí, a Eda Lilian, olha só, pessoal. Oi, Rogério, sorveteria Iglu era onde a farmácia Zifarma, lembra do falecido Jurema que servia as pessoas, pedia sempre um dinheiro pro pai, para no domingo que descia com minhas amigas para tomar um vaca preta, sorvete com Coca-Cola, tempos bons, Charlene. Na verdade, aqui, hoje tá Viva Farma, não era a Iglu, era a Glutz. A Glutz. Que tinha era uma sorveteria bem estilo americano, assim, das sorveterias americanas, né? Olha que bacana essa participação. A Iglu ficava ali nessa esquina, perto da igreja, né? Verdade. No porãozinho ali, que tinha os sorvetes artesanais feitos, né? Verdade. A Vera Nazário aqui, a professora Vera, penso que o livro do Frei Arlindo Batistel é o melhor livro para conhecer a essência do município. Claudir Guide, na década de 70, a Guarapeira era da nossa família Guide, vendi muita guarapa e pastel. Claudir, eu comi muito pastel e guarapa. Era o nosso lazer no final de semana no Cinelux, né? Evidentemente. Ia pro Cinelux assistir um matiné. Depois o que vão fazer? Vamos tomar uma guarapa e comer um pastel. Aliás, tempo bom, né? Sim. Aliás, o cinema tem outra história bem interessante, porque o cinema também, ele imagine uma cidade, acho que quem começou, né, foi os seus irmãos Perim, né? Os irmãos Perim. Inclusive tem toda a questão de que o primeiro cinema, que era o Cine São João, né, ele acontecia, o Perim pediu autorização, né, para a paróquia para usar a igreja antiga, né, que depois, quando foi construída a nova igreja matriz, né, a partir da década de 40, ali, inaugurada em 44, atrás ainda ficou um bom tempo a outra igreja, né, que foi a segunda igreja da cidade, que era a alvenaria. E os perins utilizavam. Imagina, 1948, eu acho que eles abrem a firma de projeção de cinema, né? Então nós temos uma sala de cinema em 48 em Nova Prata. Depois, quanto filme do Teixeirinha assistiu, Cassiano? Filme do Teixeirinha, né, que tinha na época, não tinha essas opções que a gente tem, Netflix, etc e tal, né? Nós tínhamos assim, eram limitados, mas quando vinha para cá era uma sensação. Tinha o seu Perim que cuidava e tinha um baleiro, ele ficava nas balas ali na entrada, era uma roleta. Meu Deus do céu. Tatiana Inclusive Schneider. dava tão certo o cinema que depois foi construído, né, que hoje, se a gente olha aquele prédio do cinema hoje, ele está praticamente escondido no meio da verticalização que tá a cidade. Mas se tu pegar fotos aéreas da década de 60 e 70, o prédio do cinema era enorme no meio da cidade. Nossa. Era uma obra arquitetônica, aliás, a fachada dele imitando muito um rádio antigo, né? Fora de série, bonito, né? Então tinha muito público, né? Tinha gente que ia ao cinema. Lógico, depois com o tempo ele... Que bom que ele retornou. Tinha o matiné e as domingueiras também. Tatiana Schneider, parabéns, Cassiano. Grande abraço dos teus colegas da Secretaria de Educação de Nova Prata.
Obrigado. O pessoal mandando um alô aí. Silene Nalim, Rogério pergunta para ele se ele já pesquisou o nome do Retiro, como surgiu. Boa pergunta. O Retiro, lógico, está relacionado ao rio. Agora, por quê? Tá aí uma questão que eu nunca... Nós sabíamos que o Retiro, tem uma história bem interessante do Retiro, que em 1800... bom, vou contar um pouquinho aqui não sei se como é que tá o tempo aí. Mas não, enfim. fique à vontade, nosso convidado. Vou voltar um pouquinho mais para trás, tá? Nós estamos falando em 1884, né? Que é quando é fundada a colônia Alfredo Chaves. Né? A colônia Alfredo Chaves é o que vai abranger todos os municípios aqui da região e é o que o governo imperial, né, na época, vai lotear para a chegada dos imigrantes. Né? Depois vai ter toda a história, né? Que daí tem essa parte onde está Nova Prata, era do Silvério e da Placidina, que depois eles vão doar partes das terras para começar, né, a cidade. E nesse projeto da colônia Alfredo Chaves, tá? Eu tô falando aqui de início né, 1800 vamos começar assim, 1824, com a chegada dos primeiros imigrantes alemães ali na Vale dos Sinos. A gente tem 1875, a fundação da colônia Caxias, né, a colônia Condedeu, que hoje é Garibaldi, Dona Isabel, que é Bento. Enche tanto que eles atravessam o rio e o governo dá tão certo a imigração, né, que se cria a colônia Alfredo Chaves, né? E nesse projeto da colônia Alfredo Chaves, além dos lotes, tinha a ideia de 2 núcleos urbanos. Um deles era onde hoje é Veranópolis, né? Inclusive as avenidonas ali, a Osvaldo Aranha, né? Que permanece até hoje. E o outro núcleo estava planejado para ser no Retiro, né? Inclusive já tinha um certo comércio, tinha ali os Licks, né? Que tinha uma casa, se chamava na época Casa de Pasto, né? E os querubines, que tinham cortume, já tinham, trabalhando com questão de, tinham suínos, eu acredito, também, moinho. Então a ideia era que ali fosse um núcleo urbano, né, para poder também abastecer a região. Lógico, né, daí o que entra em questão depois, por que acabou o Retiro, não acabou se... Inclusive tinha escola, por que o Retiro acabou não se tornando o núcleo, né, da cidade, acabou sendo aqui onde nós estamos hoje, a 5 quilômetros mais adiante, né? Isso está muito relacionado com o Silvério, né? Com a passagem da Estrada Buarque de Macedo. Né? Quando os engenheiros lá em 1870 planejam essa estrada para poder facilitar a comunicação de Lagoa Vermelha com Montenegro, e aí, por consequência Porto Alegre, e passar por meio dessa colônia para facilitar a chegada dos imigrantes e, enfim, escoamento de produtos e, né, transporte. É um dos bairros mais antigos, né, de Nova Prata aí, né? Sim. Inclusive, como comentei agora, quase que virou a cidade ali, né? Verdade. Não faltou muito. Mas, como o Silvério ficou empolgado, né, com a ideia de ver a estrada passando, atravessando as terras dele, né, ele, juntamente com os comerciantes da época que estavam aqui, o Henrique Lenz e Clemente Rasconi, né, que já tinham uma certa estrutura comercial aqui para atender principalmente esses viajantes que passavam pela estrada, ele, vamos assim, doa, né, partes dessa terra para construir o que ele chamava de um pequeno paese, né, que era uma pequena vilazinha. Pessoal relatando aqui, o Elton Menin, lembra da antiga Regência, distribuidor de bebidas? Comentei agora, meu amigo Elton. A professora Vera, Cassiano, tu estás fazendo esse projeto de resgate pela Prefeitura Municipal? Como eu tinha comentado antes, né, a gente está fazendo via Secretaria de Educação, assim, mais para os professores, um simpósio sobre o centenário, né? Esse material está disponível na internet, mas além disso tem várias ações. O museu, né, está fazendo várias exposições itinerantes ali, né? Tem novas exposições ali que está resgatando muita memória, muita coisa assim da cidade. Inclusive eu digo para as pessoas, vão conhecer um pouco mais do museu, né? Ali tem muita coisa interessante para se aprofundar mais. Além disso, que eu comentei, né? Esse material, essas coisas que eu estou produzindo, que eu vou buscando, enfim, elas são mais de cunho, né, da minha formação pessoal, que eu comentei, né? E palestras, também, né? Que tu vai estar dando, né? Eu não sou palestrante, eu digo. Eu gosto de trabalhar com os alunos, né? Com certeza. Eu gosto de conversar com os alunos, assim, de mostrar, de trazer para eles isso. Para aquilo mesmo que a gente comentou agora no começo.
pra gente sair da bolha do presentismo. Exato. Que, aliás, foi o que todo mundo que tá aí conversando contigo, você Mas acho que aqui, escapou um pouco de opa, tu chegasse a ver o telefone aqui, não para. Aqui nosso WhatsApp aqui também, né? É interessante porque todo mundo se identifica e todos os ouvintes dando um parecer. Aqui tem um ouvinte aqui que manda aqui, Rogério, Livraria da Tortinha, perto da rodoviária. Eu não me lembro da Tortinha, que era perto da rodoviária, a rodoviária aqui na frente. Tem ali Sim, mais tarde teve a Center, né? Que onde hoje tem ali. Sim, que era do Dalmas, né? Isso, mas teve também agora, do Rossi. Do Rossi! Inclusive, acho que o avô da prof. Tainá Rossi, né? Sim, verdade. Uma das primeiras que eu acho que era onde é o Zé Gato hoje, se não me falha a memória. Nessa região aí, próxima à rodoviária, né? Uhum. A sorveteria Iglu era da dona Marli e do seu falecido Danilo. Olha como os ouvintes estão aqui, hein, nos ajudando, que coisa boa. Fiz uma viagem no tempo aí, né? Que bom. Que bom, assim, porque esse é o objetivo lógico, não está comentando, a história é uma ciência, ela procura, né, por meio de metodologia, de técnica, de trabalho e pesquisa, compreender o espaço social, compreender, né, os tempos históricos. O trabalho também, esse muito relacionado à educação, é desenvolver, principalmente nas crianças, adolescentes, essa consciência histórica, esse reconhecimento histórico do espaço, né. Mas que legal que tu vê que, olha, quando você começa a resgatar memórias, vai indo, o pessoal não para mais. É o fio da Jade, né? Ele vai desenrolando e quando tu vê, tu fica aqui Mercado Graziotin e Mercado do Antoninho. Eu me lembro, e até hoje nós temos o Mercado Graziotin, que inclusive do familiares aí do prefeito Alcione, e o mercado também do Antoninho. Que ficava naquela esquina. Na esquina, aquela ali hoje tem uma lojinha ali, na subida da lotérica, era do Antoninho. Depois o Juca Coradinho comprou, etc. Nossa, eu fiz do outro. Depois acho que virou, na parte de cima tinha um Arquipélago. Que foi um bar muito conhecido na década ali nos anos 2000, acho que foi. Do Thiago Sutile. Olha como o espaço ele vai se modificando. Grandes Bar também, que na época era Marrom Glacé e depois passou a se chamar do Grandes Bar, que teve toda a história, né, etc. Ao lado ali também aquele prédio que é antiguíssimo, né, que é o prédio do Lenze, inclusive era o comércio do Lenze, né? Inclusive foi ali a loja Giza, foi o Cavedon, foi a farmácia, né? Teve vários espaços ali também. Ali, por exemplo, foi o prédio onde o Henrique Lenze tinha o seu comércio e que realmente ficava, né? Olha, onde é a Rádio Prata hoje foi o primeiro posto de saúde da cidade. Quem nos manda aqui foi a Clarice, né? E embaixo tinha a clínica, uma clínica médica do Dr. Mantovani. Sim, esse prédio da Rádio Prata, se você pegar fotos da década de 30, é um dos prédios que mais se destaca, né? No espaço, né? Ele começou sendo da própria família Elias, né? Que vão montar o seu comércio, o seu armazém aqui, né? De secos e molhados. E depois vai ser, acho que não se chamava posto de saúde, acho que era posto de higiene local, mas enfim, era um posto de atendimento à população encampado pelo poder público. Verdade. Inclusive tem várias fotos. Tem uma que eu acho o máximo, que tem eles faziam nessa época, acho que é da década de 60, 70, o concurso de robustez infantil. Os bebês mais robustinhos. E aí tem uma foto, inclusive numa dessas janelas aqui, desse andar. O do Eloy aqui, hoje, onde tem o X do Eloy também. Claudir Guide, antes da sorveteria Iglu no local, era a relojoaria Luiz XV, de Luiz Bruno Fismo, é isso? Elzira Marquezine, na Belu Modas, antigamente, era uma alfaiataria do Guzo, depois da lotérica do Troitinho. É verdade. A lotérica do Troitinho na nossa frente, nossa frente, aqui, ó, né? Tu não chegou a pegar essa época aí, ô Monique, né? Você tem que fazer parte da história também, saber um pouco mais aí. Aliás, que pouca gente sabia, por exemplo, que a primeira prefeitura, onde é que ela foi, né? Como fala o Geraldo Farina, né? Era uma casa de 2 pisos de madeira
que ficava onde hoje é mais ou menos o posto central, aí, gente miúdo. Verdade. O Tir Ferro, Caminhão, Sul Banco e Ban América, Lojas Renner. Verdade, era da família ali, onde agora tem esse prédio bonito em frente à prefeitura, eram de umas irmãs, eram das melhores lojas que tinham na oportunidade, das Boitos, da família Boito. Sim, quem não lembra do café Central, Gaúcho? Café Gaúcho. Do lado tinha o banco, era o Banco Sul-Americano, que acho que ele comentou, tira agora, e depois vai virou o Meridional, acredito. Depois mais tarde é comprado pelo Santander, mas o prédio é... Olha, a muralha era o ponto de encontro da juventude, todo mundo se encontrava lá. É verdade, eu me lembro como se fosse hoje, a muralha tinha uma roleta, tu entrava e tinha a roleta e tu ganhava uma ficha. E tinha, na época, o popular pingão, que na época, né, e todo mundo tomava e assistia uma televisão, jogos de futebol, e foi do BOC, do Anápio, de outros também. A muralha tem uma história fora de série, né? E tu percebeu que nós, nas nossas conversas, a gente focou, foi puxando muitos bares e os restaurantes. Você percebeu aqui não para, né? Isso mostra, não, mas para mostrar o quanto que a nossa cidade tem essa tradição boêmia. Né? Se tu pega outras cidades, vamos dizer, maiores, enfim, né? Às vezes a noite ela é mais silenciosa. Mas sem falar nas reuniões dançantes que tinha, nós tínhamos na Bochófila, Som Astral, Destroyer, Alfa. Então, com essa galera toda do Krieger, do Ronaldo Tarasconi também, né? Então, esses tempos eu estava falando com o Ronaldo Tarasconi também, a gente estava falando na época dos sons que tinham, as festas, né? Que época bem boa, as reuniões dançantes, dançava bem grudadinhos. Até agora tem eu não sei se é o Tato ou o Mônio, eu sempre me confundo porque os dois são iguais ali, né? O Tato, acho que é, né? Da Astral. Tato, da Astral. Que eles tinham a banda Coupé. A banda Coupé. Inclusive, eu tô achando bem legal que ele também tá resgatando uns VHS e ele tá jogando no YouTube, né? Umas das décadas, exatamente isso, de 90, de 80. Até conversei com o Odoli Nadal também, que eles estão fazendo uma pesquisa em relação à galera, a Vipal, que foi campeã invicta, né, na década de 90. Então ele comentou comigo que esse material ajudou até eles verem o contexto, como é que era a realidade da época. Né, época da galera, e nós tínhamos na época do galera, no futebol, e tínhamos o Grêmio e o Esportivo Pratense. Os dois jogavam juntos e eles paravam naquela casa do lado de uma padaria ali, onde pega o Jornal Popular, quase em frente ao Jornal Popular, uma casa de 2 andares, o pessoal parava ali. Né? Aliás, o Grêmio Pratense tem uma história bem interessante, né? Da Fundação Grêmio Pratense também é super antiga, da década de 30. É que tem muita... Se confunde muito, né? O Grêmio vai fundar o clube, depois vai se desmembrar, vai ter um time, enfim. Mas quando foi fundado, né? Para não desagradar os gremistas e os colorados, que estavam fundando, então se optou por colocar o nome Grêmio, né? E as cores vermelhas para não desagradar nem o lado dos gremistas, nem o lado dos colorados, né? Que acabou virando uniforme e o nome oficial do... Vilma Isabel Cortellini, a loja Chioqueta, que tinha também, né? Me lembro uma loja também que tinha em Veranópolis, também Generale, né? De uma amiga minha, puxa vida, super tradicional, e tinha muitas pessoas que iam comprar lá e vice-versa. Então são, né, como a gente fez uma viagem aqui, e os ouvintes aqui não param, Cassiano, aqui, ó. Isso que nós viajamos aqui para as últimas décadas. Né? A gente nem foi para mais para trás, a gente nem falou, por exemplo, da emancipação, né, da ocupação do território, né, antes da emancipação, enfim. A gente acabou resgatando, assim, né, memórias aí das últimas décadas, né. Deixa eu ver que eu estou recebendo aqui, tá mandando. Tinha uma boate do lado da antiga rodoviária. Eu não me lembro o nome, mas tinha também. Eu acho que já foge um pouquinho da minha época, mas tinha uma boate também. Tinha o Bodanese, que é onde tem a UX aqui embaixo, aqui, ó. Quase em frente à emissora, que era um restaurante do Bodanese, era o melhor bife à parmegiana que tinha na região. Domingo era lotado, sábado lotado, porque realmente do Bodanese, era quase em frente aqui onde tem a UX aqui, sabe? Nessa parte aqui, era do Bodanese o restaurante, e olha, era uma loucura, né? Coisa boa, pessoal, os ouvintes aqui nos ajudando também aqui, ó, né? Que bacana, onde é que eu posso ver essa história?
Tem alguma coisa, os livros, né? Eu sugiro procurar os livros, principalmente da Eliana Cherry, do Geraldo Farina, né? Da Zaira, tem muita coisa interessante, tem histórias esquecidas, né? Da constituição da cidade. Lógico que traz mais a questão política, ocupação territorial, mas enfim, tu resgata muita coisa interessante. Verdade. Eu também tenho, que nem comentei no YouTube, né, no meu canal, tem uma live que eu fiz para professores do ano passado, retrasado, tem a minha participação na Hora Bolas também, ali da coisa, e eu vou juntando outros materiais, algumas coisas que já foram produzidas aqui na região, que eu coloco ali para quem gosta, assim, quem se interessa, quer ir atrás, estudar, conhecer um pouco mais, né? O Tiro está nos ajudando aqui. Vocês falaram da loja de eletrodomésticos da Rigo e Jacomim, eu me lembro muito bem, era gurizão, ele tinha umas bombinhas e tu passava e ele largava as bombinhas. Jacomim, nossa, a boate era do Manivela ao lado da rodoviária. Aí, Altir, Manivela, que tinha um time de futebol também, o Manivela. E diga-se de passagem, era um baita de um time de futebol de salão, meu Deus do céu, né? Cassiano, termina aqui, de repente, tu vai continuar fazendo esse trabalho, qual é a tua ideia? Não, eu tô seguindo, né? Porque ele acabou criando, não tem término. Esse apego, né? Que nem eu comentei, Te surpreendeu positivamente? Sim. Então, eu vejo assim, principalmente agora esse ano, né? Por causa dos 100 anos de Nova Prata, né? As pessoas estão procurando muito isso, né? Procurando conhecer, eu digo, e que bom, né? E que vejo também que para que todo mundo, né, perceba que não é só 100 anos que tem Nova Prata, né? Nova Prata tem 100 anos de emancipação política e administrativa. Ela tem muito mais tempo de história, né? Se a gente começar até a falar da ocupação do território pelos indígenas coroados, chegada dos imigrantes depois mais adiante, né? Que vão acabar ocupando esse território e tendo que deslocar os indígenas para outras regiões. Os primeiros comerciantes que vieram com mulas, né, e que traziam diversas... que a Estrada Buarque de Macedo, por exemplo, transitavam, foi aberta, né? A Estrada Buarque, inclusive tem vários trechos dela. Se você olhar uma foto aérea de Nova Prata, você consegue perceber onde mais ou menos a estrada passava, né? Por exemplo, Henrique Lenz, aqui é um trechinho dela, sabe? Pega Henrique Lenz e atravessa ali onde que tem a loja Zayolf, passa no Fórum, vai pelo posto de gasolina e segue para André da Rocha ali. Seria um traçado original da estrada. Outra parte ali onde que tem o Centro de Formação de Condutores, né? Que pega a pizzaria do Cássio, passa pela Laparola, cemitério e segue até o aeroporto. Ainda são traçados originais da estrada. Então, para você ter uma noção onde a estrada passava. E depois, lógico, o centro acabou ficando com esse formato de quadras, acho que o pessoal chama octogonal, né? Então, principalmente a partir do Najib foi um dos que alargaram as avenidas, né? Para que pudesse facilitar um pouco mais também esses lotes, né? A ocupação do espaço. Mas quando tu fala da Estrada Buarque de Macedo, ela não era uma estrada, não era uma estrada que a gente vê hoje. Né? Para começar, que a ponte do Rio das Antas, a Ernesto Dornelles, a ponte dos Arcos, ela vai aparecer lá, vai ser inaugurada na década de 40. Era feita passagem por balsa pelo Rio das Antas. Verdade. Transporte todo por balsa, né? De madeira, principalmente, né? E a Estrada Buarque de Macedo no começo, ela era uma trilha, ela era uma picada no meio do mato, que era só usada por quem? Por carroças e por cavalos, né? Não tinha outra possibilidade de... Por isso que Nova Prata acabou sendo um lugar de pouso, muitas vezes, dessas pessoas que vinham ou iam para sentido Porto Alegre, Montenegro, ou voltavam para Lagoa Vermelha, porque depois de vencer toda a Serra Gaúcha, né? Parava aqui, ali. Aqui era um espaço que tinha muitos comerciantes que forneciam essas... hotéis, hospedagens, tanto que tu vê, tipo, a festa da emancipação, por exemplo, em Nova Prata, Hotel Araras, tinha Hotel Araras. Tinha uma foto do Hotel Central, com todo mundo sentado na frente, né, do Peruço, né? Então, tipo, já tinha um comércio bem estruturado para atender essas pessoas que passavam. E Emílio Wolf anunciava os filmes do cinema e os enterros nos altos-falantes do clube. O Emilinho Wolf. Verdade, né? Olha só. Olha, o pessoal não para aqui. Emilinho, uns chamavam Emílio, outros chamavam de Emilinho porque ele era bem mirradinho, né? Mas ele tinha todo mundo falava, né, que ele tinha um vozeirão
imenso, assim, e aí ele fazia realmente, acho que ele também, não sei se dentro do cinema, muitas vezes ele fazia outros anúncios, outras... Que batia o sino, né? O Altiro está mandando aqui, sou do tempo que ninguém tinha telefone. Em 1953 trabalhava na CRT entregando fonograma sem salário só pelas gorjetas. Olha que bacana. Nós tínhamos a CRT antiga aqui na época aqui, minha amiga Gladys, que trabalhou um bom tempo, Chico também. Né? Inclusive, quando o município vai se emancipar, né? Que é feito um relatório, um memorial descritivo para né, que vai ser apresentado ao Borges de Medeiros para os motivos, né, os argumentos que são colocados ali é que Nova Prata na época Capoeiras, né, tinha comércio, tinha ervateira, tinha uma central de telefone já na época. Era aqui, ó, central, né? Aqui da família Bélio, aqui, da nossa saudosa Glória, da Cris, da Cláudia, era aqui, ó. Tu tinha que fazer ligação, ficava esperando, daí te dava uma chave, uma fichinha, tu ia lá, né? Tinha correspondente bancário. Então, como o próprio Geraldo Farina coloca, né, o distrito, né, porque depois que Alfredo Chaves, que é Veranópolis, agora se emancipa em 1898, Capoeiras vira o segundo distrito. Mas a estrutura comercial, e tinha mas em 1924, quando emancipa, tem 9 mil habitantes na Capoeiras, né, no distrito de Capoeiras. Era tão autônomo que não dependia muito de Alfredo Chaves, né? Tanto que dependia mais muitas vezes dos próprios comerciantes aqui da região e de Porto Alegre do que da... E na época tinha uma rixa até na questão do esporte. Tinha o Veranense em Veranópolis, nós tínhamos aqui o Pratense. Né? Na época tinha também o Botafogo de Fagundes Varela, o Pradense de Antônio Prado, saía cada peleia, rapaz. Nessa época eu cheguei a pegar, né? Não joguei, mas eu já acompanhava na época que saía bons jogos também, né? Uma rivalidade, né? Não só no esporte, mas acho que em outros campos, né? A gente rivaliza muito com Veranópolis. Mas aí que tá a questão da gente olhar para a história, né? Vamos lembrar que tanto Alfredo Chaves foi a nossa, vamos dizer assim, a gente pertenceu ao Alfredo Chaves, mas a gente tinha condições de ser uma cidade emancipada. E ao mesmo tempo as duas cidades foram crescendo com o mesmo nível de desenvolvimento. Se tu pegar o índice de desenvolvimento humano, se tu pegar a população, se tu pegar questão econômica, as cidades são muito semelhantes, né? Elas são muito próximas, é quase que nem irmãs gêmeas, né? Lógico que tu gera toda essa rivalidade, né? Que tem, né? E digo mais, até hoje tem sim um pouquinho, sim, né? Claro, da questão, mas é salutar também, né? É salutar, sim, no momento que até porque a gente, né, o pessoal da antropologia, ela vai dizer que a gente constrói a nossa identidade a partir do outro. Então, quando a gente né, a gente entra no contrário do outro, a gente consegue até ver quem nós somos. É uma rivalidade gostosa, né? Quer dizer, pelo menos a gente vê isso aí que não tem, né? Tanto é que desde a época do Veranense, do Pratense, hoje o pessoal se encontra, o próprio Valdemar de Carli jogava, etc. Meu amigo Beto Casero, Pastel, enfim, né? Olha, tá chegando aqui uma enormidade de questões aqui. Já falaram da muralha, falamos da muralha. Muralha era o point de Nova Prata, toda a região, o pessoal ia para a muralha. Muralha tem uma história fora de série, né? E donos que passaram, o BOC tinha um atendimento na época, Cantina Itália. Aliás, hoje a gente considera a Avenida Presidente Vargas como a principal da cidade, né? Mas se tu pegar imagens, se tu pegar, enfim, da década de 40, 50, 60, tu vai ver que a Borges de Medeiros era a avenida principal, onde que tinha praticamente a concentração de muita coisa, né? Por exemplo, foi na Avenida Borges de Medeiros que aconteceu o velório da Placidina. Foi na Borges de Medeiros, ali na altura onde hoje é a gente sempre fala de Chevrolet, né? Mas a Chevrolet agora é acho que a loja Quero Quero. Tinha um posto de, todo mundo fala que tinha um posto de combustível no meio da rua, né? Porque era o ponto de saída, né? Que ainda seguia pela questão do traçado original da Estrada Buarque. Vocês não falaram da Fuca. Esqueci da Fuca. Joguei na Fuca. Hoje, onde é o centro de condutores aqui, era uma quadra de futebol de salão, cimentão. E nós jogávamos aqui no Aparecida, na parte onde hoje tem a quadra, tinha um barranco
e eram 2 goleiras de cimento também, né? Não que eu seja velho, né? Não, mas é que... É um pouquinho da história, né? Exato. Não, mas eu peguei, com o maior orgulho, eu peguei essa época. Eu acho legal que quem gosta muito, né, dessas... Vou fazer uma propaganda pro Agostinho aí, depois ele me cobra os cachês aí. O livro do Geraldo, né? Muito bom sobre isso, né? Ele traz bastante essa questão do futebol, dos times, ele foi bem... Ele é um memorialista, né? Ele busca todas as informações para tentar, para elencar ali. Mas ele traz bastante isso, né? Desses futebol. Inclusive, quando fui ler o livro dele, eu fiquei impressionado que eu não imaginava o quanto tinha de times. Aí tu começa a entender por que tem um campeonato de verão na União que é tão forte. O movimento toda a região. Tu começa a entender por que teve um time de futebol de salão que se destacou a nível estadual. Né? Tu começa a entender como é que teve Pratense que se fundou tanto tempo. Teimosão, né? Da Serra. O Teimosão da Serra, que era o mascote, né? O mascote, A dona Jurema, titular da Central Telefônica, era muito getulista, e quando Getúlio faleceu, em 1954, ela não conseguiu trabalhar. Vejam só, olha aí a parte da história aí, né? Sabe que a história do Getúlio tem uma parte bem interessante também, né? Na verdade não era só ela, né? A Comuna era muito getulista na época da Revolução de 30 ali, né? Inclusive tem uma história bem interessante do Karnal, que o Karnal foi um prefeito de Nova Prata, né? De 31 a 32 por aí. Não sei se vocês lembram que teve qual é a parte de história? A República do Café com Leite, né? Os primeiros governos republicanos do Brasil, que era intercalado um mineiro, um paulista, um mineiro, um café com leite, né? Aí quando Washington Luiz vai indicar, em vez de indicar um mineiro, né, que ele era paulista, ele indica outro paulista, daí eclode toda aquela revolta capitaneada pelo Getúlio Vargas aqui no sul, junto com vários estados do Nordeste, né? Inclusive tem aquela história que Getúlio Vargas vai lá, que tem a foto lendária dos gaúchos amarrando os cavalos no obelisco no Rio de Janeiro, né? Que era a capital do país. E aí em 1932, Getúlio Vargas já está no poder, ele já centraliza o poder, ele meio que cria uma espécie de ditadura já, né, no Brasil. E em São Paulo começa a Revolução Constitucionalista, que começa a pedir o quê? Uma Constituição, né, um pouco mais de arejamento, assim, o respeito às legalidades da República. E aqui no Rio Grande do Sul, Nova Prata era totalmente getulista, no Rio Grande do Sul também, mas tinha vários lugares que eram favoráveis aos paulistas, né? Inclusive tinha alguns revoltosos que chamavam em Guaporé, tinha um grupo que também defendia essa revolução constitucionalista, né, que era contra o Getúlio. Aí na época, em 1932, que já era o governador do estado, Flores da Cunha, ele pede uma ajuda pro Oscar da Costa Karnal, que era prefeito aqui do Prata, ainda, não é? Se chamava Nova Prata, ainda se chamava Prata, para dar uma amenizada nos ânimos em Guaporé, daqueles revoltosos, né? Aí o Oscar da Costa Karnal junta porque tinha a guarda municipal, né? Desde a época do início do século, ali sempre teve uma guarda municipal. Ele aumenta a guarda municipal, pega pessoas da comunidade, dá umas treinadas, né? Com arma e coisa, e eles vão para Guaporé, marcham para Guaporé, né? Para inibir esses revoltosos. O ouvinte perguntando aqui do Brizola. O Brizola foi depois, né? Aí tem toda a história também. Aí acontece, lógico, não sei se o Farina disse que não houve briga, não houve enfim, mas porque como eles eram poucos revoltosos, eles vão para Lajeado, Estrela, e aí os pratenses voltam para Nova Prata, se faz uma festa, se comemora como se tivessem resolvido o problema. Fato apesar de não ter resolvido nada, enfim, mas em 32, por causa disso, o Flores da Cunha ele vai dar para Nova Prata, por meio de decreto, os distritos de Araçá, Paraí e Protásio, que era uma coisa que foi pedida pela comissão em 24 e o Borges de Medeiros não quis dar porque pertencia à Lagoa Vermelha. E Lagoa Vermelha defendia muito o Borges na Revolução de 23, né, na federalista. Ou seja, já tinha política naquela época. Mas claro, não, se você pegar a história da cidade, tudo, né? O Geraldo Falino vai ter um capítulo que vai chamar Nova Prata de a Nova Calábria, né? Porque não a cidade era no início do século XX era muito violenta, né? Tinha bastante, inclusive os termos de Jagunço e Pitoco, né? Que só existem em Nova Prata esses termos, né? Que era para se referir aos borgistas e os assisistas da Revolução de 23. Inclusive teve brigas, teve mortes, né, aqui na cidade, né, porque eles eram muito, muito ferrenhos.
né? Tinha essa, aliás, as pessoas comentavam, como é que era na Revolução de 23, se era, os próprios grupos políticos aqui na cidade acabavam se disputando, discutindo, brigando entre eles, né? O professor Rômulo Bernardi, sempre muito bom acompanhar esta retrospectiva de nossa linda história, muitos aspectos que ainda estão sendo levantados que fica para estudiosos enriquecer e atualizar. O Cassiano tem realizado uns vídeos mostrando Nova Prata, ele tem muita capacidade para produzir mais para a posterioridade. Excelente entrevista, porque traz muita riqueza de pesquisa e conhecimento. Poxa, obrigado, professor Rômulo. O professor Rômulo foi meu professor de geografia e de história no 11 de agosto. Olha Muito obrigado pelas palavras. Rômulo, nosso colaborador aqui da emissora também aqui. Deve estar na praia aí, Rômulo, já voltou para casa, né? Deve estar na praia aí, curtindo aí, né? Cassiano, te agradecer, nós poderíamos ficar até a tarde, até às 18 horas conversando, trocando ideia, os ouvintes participando. E olha o que teve de ouvinte ligando aí, né? Foi uma loucura, rapaz. Isso que nós conversamos de uma história mais recente, né? Porque se a gente fosse comentar dos processos da imigração, se a gente fosse comentar de todo o processo da emancipação, daria muita conversa, né? Você não falaram da rádio antiga. Claro, tínhamos a rádio antiga que era ali perto ali da Dec Giovanni, ali, dos padres ali. Que inclusive aquele prédio foi um hospital, né? Exato. Era da Mitra, foi né? um hospital. Da eu tive a oportunidade de pegar na época da rádio antiga, na época do vinil, na época da, né? Acho que faz parte também da história. Inclusive a Rádio Prata, né? Como ela é de 79, né? Ela teve todo um processo porque teve que ter uma concessão, né? Inclusive acho que federal. Né? Eu acredito que ainda deve ter alguma coisa assim hoje. E na época era bem burocrático, diga de passagem, né? E assim foi. Lógico, eu não lembro direito todo o processo, mas eu me lembro que foi um processo bem demorado para conseguir a concessão e os aparelhos. Porque para a década de 70, 60, 70, o rádio e o jornal eram os principais. Verdade. Então era que nem tu ter hoje o poder à internet. Né? Tu tinha o poder, a rádio era um espaço de divulgação de tudo, né? Inclusive tem todo o nosso material aí no nosso acervo que o pessoal, quando quiser, pode vir nos visitar para conhecer. O professor está mandando aqui, estou concluindo minha construção em Santa Catarina. Aproveite aí, Rômulo, um abraço. Cassiano, obrigado pela tua participação aqui, continue nesse trabalho fora de série bacana, parabéns mesmo, né? E seja sempre bem-vindo aqui. Tu já é nosso sócio aqui, né? Pois é. Obrigado. Pois é. Obrigado mesmo. Não, mas agradeço, muito obrigado pela oportunidade, né? Fico contente de ver tudo isso, né? Fico Viu feliz só a participação dos ouvintes? Porque a gente lança com o ímpeto de mais mostrar, enfim, de divulgar. Eu vi, né? Inclusive eu já divulguei para várias redes sociais ali, muita interação. Que bom, né? Que bom ver isso, que bom que as pessoas... E que a história ela não sirva só de uma forma para relembrar, mas também para a gente refletir sobre a nossa vida, a nossa história, né? Os nossos fazeres. Tem uma coisa que eu acho bem interessante, né? Que a gente tá... Que muitos, quando eu vou conversar, principalmente com alunos, com professores, a imigração lá né, na década, no século XIX, eu digo, mas não podemos esquecer que a imigração existe até hoje. Nós temos muitas pessoas que vêm de outros países que vêm morar na nossa cidade em busca e fazem esse caminho exatamente que muitos de nós fizemos hoje, que é sair buscar novas possibilidades, né? Os imigrantes vieram buscar terra, buscar uma possibilidade de comer, de ter a sua própria vida. Ou seja, é uma constante, né, que a gente observa essa migração, né, das pessoas. Então, eu digo, a história nos ajuda a ver também quando a gente fica com pouco, quando a gente ouve muitas falas tristes, né, preconceituosas em relação às pessoas, digo, vamos olhar para a nossa história, vamos ver que a gente também um dia fez esse caminho, né? Então acho que a história ajuda muito a gente refletir, né, sobre não só o que nós somos, ou aquela famosa frase, para corrigir os fundos, mas também para a gente refletir um pouco sobre a nossa sociedade, né, como nós somos, e para a gente ver também, acho que a ciência, a história enquanto ciência ajuda a gente a ter um pouco mais de empatia com as outras pessoas, principalmente com outras culturas.
Verdade, sem sombra de dúvida. Obrigado, meu amigo. Imagina. Obrigado, Cassiano, conversando conosco dentro da programação. Acho que já vamos encerrando, né, o nosso programa de hoje, desta segunda-feira. Obrigado, ao telefone não para ainda, o pessoal ligando, que bom, pessoal. Começamos a semana bem e com assunto que se refere à história da nossa cidade de um modo geral, né, e como é bom, adorei muito, gostei muito aqui, porque até agora os ouvintes estão nos questionando aqui, lembrando de locais, lugares, né, quem viveu a história ninguém apaga, né, que bacana. Certeza. Vamos ficando por aqui com o nosso programa, em seguidinha fique conosco, tem o restante da nossa programação. ZYK 333